I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Now together. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, He was saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. The girl that was died, Jairus' daughter, she is not dead but sleeping. And they laughed him to scorn. Knowing that she was dead, that's their terms, she was dead. Lembre-se, ele disse à menina que tinha morrido, a filha de Jairo, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, ele sabendo que ela estava morta. Esse foi o termo deles, ela estava morta. But Jesus said, she sleepeth, and He went and wakened her, and she came back to life. Mas Jesus disse, ela dorme. E ele foi e a despertou, e ela voltou à vida. Now, from Adam until now, man has tried to make his own substitute. He's tried his best to do something a little better than what God did it then. Agora, de Adão até agora, o homem tentou fazer seu próprio substituto. Ele tentou fazer o melhor que pôde, algo um pouco melhor do que o que Deus fez então. And that's just natural in man. Man is always trying to better something, to make it a different way. He wants to inject his own ideas into the plan of God. E isso é simplesmente natural no homem. O homem está sempre tentando melhorar alguma coisa, fazer de maneira diferente. Ele quer injetar suas próprias ideias no plano de Deus. And that's why we stand tonight separated. The Christian people of the world by barriers, by denominational barriers. E é por isso que esta noite nos encontramos separados, o povo cristão do mundo, por barreiras denominacionais. It does this because that man has injected his own idea into God's plan. From Adam until now, as I've said, it's been that way. Isto acontece porque o homem injetou sua própria ideia no plano de Deus. De Adão até agora, como eu disse, tem sido dessa maneira. Adam expressed man's thinking in the Garden of Eden when he made himself a fig leaf apron to face God. It's something that he did himself. Adão expressou o pensamento do homem no Jardim do Éden quando fez para si um avental de folha de figueira para apresentar-se a Deus. Foi algo que ele próprio fez. And from fig leaves, he's tried education, towers, cities, idols, civilization, denomination, but it ever remains the same. God only accepts His subjects under the blood. That's all. E a partir de folhas de figueira, ele tentou instrução, torres, cidades, ídolos, civilização, denominação, mas sempre permaneceu o mesmo. Deus só aceita seus súditos sob o sangue. Isso é tudo. Education has totally failed. More educated we get, farther we get from each other. Denomination has totally failed. Instrução falhou totalmente. Quanto mais instruídos ficamos, mais distantes nos tornamos uns dos outros. Denominação falhou totalmente. We draw lines and barriers in each one trying to get that denomination higher than the other, and it breaks fellowship. Nós traçamos linhas e barreiras, e cada um tentando levar essa denominação mais alto que a outra, e isto rompe o companheirismo. Civilization
has merely brought about confusion. Cities, towers, and whatever more has all failed, and God's plan still remains the same under the blood. A civilização meramente trouxe confusão. Cidades, torres e tudo mais, tudo falhou. E o plano de Deus ainda permanece o mesmo, sob o sangue. This blood must be a displayed blood. Este sangue tem de ser um sangue exposto. In the garden, in the time rather of Israel, when Israel had to kill the lamb and to place the blood upon the lintel and on the doorpost, God required that, and that token must be there no matter what other position that... No jardim, lá naquela época, melhor dizendo, de Israel, quando Israel teve de matar o cordeiro e pôr o sangue sobre a verga e sobre a ombreira da porta, Deus requereu isso. E esse sinal tinha de estar ali, não importa qual fosse a outra posição. Them man might have showed that they were circumcised Israelites. They might have confessed that we believe every word that Jehovah says. But that didn't expel it. They had to display that token. The blood must be shown. Aqueles homens podem ter mostrado que eram israelitas circuncidados. Podem ter confessado que cremos em toda a palavra que Jeová diz, mas isso não o excluiu. Eles tinham de expor esse sinal. Era necessário expor o sangue. That's the way it is tonight. I believe that every Christian has to display the blood of Jesus Christ that's cleansed them from the things of the world. Regardless. Assim é hoje à noite. Eu creio que todo cristão tem de expor o sangue de Jesus Cristo, que o purificou das coisas do mundo, independente da situação. Now, in that time, the token must be on the door. It must be there, regardless of how religious the house was, how religious the people, how well they had brought up their children, how fine they attended church, how well they had displayed all the things that God has said. Agora, naquela época, era necessário o sinal estar na porta. Era necessário estar ali, independente de quão religiosa a casa fosse, quão religiosas as pessoas, quão bem elas tinham educado seus filhos, quão assiduamente elas frequentavam a igreja, quão bem elas tinham exposto todas as coisas que Deus tinha dito. It's still at that last hour where it showed between death and life, the blood had to be displayed. Isto ainda assim, naquela última hora, onde se via entre a vida e a morte, o sangue tinha de estar exposto. And the blood showed that an innocent substitute had been taken in the place of the worshiper. E o sangue mostrava que um substituto inocente tinha sido aceito no lugar do adorador. And the chemistry of the blood, the red blood itself, was a sign on the door that this house was safe under the blood. E a química do sangue, o próprio sangue vermelho, era um sinal sobre a porta de que esta casa estava segura sob o sangue. Now, that was a type. Now, in these last days, we're coming back again to the hour of God delivering His church. I believe it. Agora, esse era um tipo. Agora, nestes últimos dias, estamos voltando à hora de Deus libertar sua igreja. Eu creio nisso. And as certain as that blood had to stand for a memorial, so does the token have to be, is required today. E tão certo quanto aquele sangue tinha de ficar como memorial, o sinal também tem, é requerido hoje. For now they could not take the chemistry of the blood of the Lord Jesus and place it upon every heart's door. Porque agora não se poderia tomar a química do sangue do Senhor Jesus e colocá-la sobre a porta de cada coração. But you see, that time an animal died, which was a lamb. And to show that the animal was dead, the blood was on the door. Mas veja, naquela época um animal morreu, o qual foi um cordeiro.
E para mostrar que o animal estava morto, o sangue estava na porta. So the life that was in the animal could not come upon the worshiper because the animal doesn't have a soul. So the life that was in the animal could not come upon the worshiper. Assim, a vida que estava no animal não podia vir sobre o adorador, porque o animal não tem alma. Assim, a vida que estava no animal não podia vir sobre o adorador. But today, when the blood of God's own Son was shed at Calvary for our pardoning and release, the life that was in that blood was God Himself. Mas hoje, quando o sangue do próprio Filho de Deus foi derramado no Calvário para nosso perdão e libertação, a vida que estava naquele sangue era o próprio Deus. And the Holy Spirit returns upon His church and upon His believer, and it's a token in these last days. He'll pass over the man or the woman that's accepted the death of Jesus Christ as their substitute, and the Holy Spirit bears record. E o Espírito Santo retorna sobre sua igreja, sobre seu crente, e é um sinal nestes últimos dias de que ele passará por cima do homem ou da mulher que aceitou a morte de Jesus Cristo como seu substituto. E o Espírito Santo dá testemunho. You might say, I've accepted it, and you still live in the world, you still live like the world. Then there's no evidence that life was for you until that evidence of the Holy Spirit has struck into your life. Você pode dizer, eu o aceitei, e você ainda vive no mundo, você ainda vive como o mundo. Então, não há evidência de que essa vida foi para você, até que essa evidência do Espírito Santo tenha entrado em sua vida. There's God's requirement that every man or woman must have that evidence as a token in this last day. When I see the blood. Aí está a exigência de Deus que todo homem ou mulher tem de ter. Essa evidência como sinal neste último dia. Quando eu vir o sangue. Jesus said, Verily, verily, I say to you, except a man be born again of the water and spirit, he will in no wise enter into the kingdom. Jesus disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, de maneira alguma entrará no reino. Therefore, it's been God's program all the time. Blood. It was blood in the Old Testament. It was blood in the New Testament. Portanto, tem sido o programa de Deus o tempo todo. Sangue. Foi sangue no Antigo Testamento, foi sangue no Novo Testamento. In the Old Testament was the chemistry, which was a type of the life that is to come. No Antigo Testamento foi a química, a qual foi um tipo da vida que havia de vir. It showed that there was a substitute taken, but the worshiper went out with the same guilty conscience that he had when he come in and offered his lamb. Mostrou que foi aceito um substituto, mas o adorador saía com a mesma consciência culpada que tinha quando entrou e ofereceu seu cordeiro. But this way, when the worshiper once purged from sin has no more conscience of it, the thing is dead, passed away, and you've changed from death unto life. Mas desta maneira, quando o adorador, uma vez purificado do pecado, nunca mais tem consciência dele, a coisa está morta, passou e você foi mudado da morte para a vida. And you're alive again in Christ Jesus. With eternal life, the Holy Spirit resting within you, bringing forth the life of Jesus Christ again. E você está vivo novamente em Cristo Jesus com vida eterna, o Espírito Santo descansando dentro de você, produzindo a vida de Jesus Cristo novamente. For the Bible said in Hebrews 13:8, He's the same yesterday, today and forever. Porque a Bíblia disse em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. God is waiting the hour to see His church come to that position, regardless of denomination, regardless of creed, color, or whatever it may be, that His entire church would come to the place that they're displaying the token of the death of Jesus Christ. Deus está esperando pela hora de ver sua igreja chegar a essa posição, independente de denominação, independente de credo, cor ou o que seja,
que sua igreja inteira chegue ao ponto em que esteja expondo o sinal da morte de Jesus Cristo. For a little while he said, "In the world sees me no more, yet ye shall see me, because I live, you live also. I'll be with you, even in you, to the end of the world." Jesus Christ the same, yesterday, today, and forever. Porque pouco ele disse, e o mundo não me verá mais, todavia vós me vereis, porque eu vivo, vós também viveis. Eu estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. I get among Christians sometimes who claim to be sainted men and women of God. They're ashamed of a testimony. They're ashamed to say amen. They're ashamed to sing the songs of Zion. They're ashamed everywhere. Eu tenho contato com cristãos algumas vezes que alegam ser homens santos, mulheres de Deus. Eles têm vergonha de dar testemunho. Têm vergonha de dizer amém. Têm vergonha de cantar os cânticos de Sião. Têm vergonha em todo lugar. I like to get among people who's not ashamed of the gospel of Jesus Christ, though it seems like heresy, but yet they're not ashamed. Something has happened, and it means more than life to them. Eu gosto de ter contato com pessoas que não têm vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, ainda que pareça heresia, todavia elas não têm vergonha. Algo aconteceu e isso significa mais do que a vida para elas. It is life. It's life eternal because they have accepted God's substitute. É vida eterna porque elas aceitaram o substituto de Deus. I like this kind of singing. When I was back there praying for some of the people a few moments ago that had been brought in, and it's not being a prayer service just to speak, I was in there and I could hear the songs, the clapping of their hands. Eu gosto deste tipo de canto. Quando estava lá atrás orando por algumas pessoas faz alguns momentos que trouxeram, e este não é culto de oração, só para pregar. Eu estava ali e pude ouvir os cânticos, as palmas. And we wonder, and some of them even, I've seen them run up and down the floor, what they call dancing in the Spirit. E nos admiramos, e alguns até mesmo eu os vi correndo para lá e para cá, o que chamam dançando no Espírito. At first time, I was a critic of that, when I seen the Pentecostal people dancing in the Spirit. And I thought, what is this? It must be a bunch of nonsense. A princípio, eu fui crítico disso. Quando vi o povo pentecostal dançando no Espírito, e pensei, que é isto? Deve ser monte de coisa sem sentido. Then I got to reading the Bible, and I found out that when dancing in the Spirit, the devil copied it and put them out here with rock and roll and stuff, but the real, genuine dance come from God. Exactly. And always the dance was victory. Então me pus a ler a Bíblia e verifiquei que, quando dançando no Espírito, o diabo copiou isto e os pôs por aqui com rock and roll e coisas tais, mas a dança verdadeira e genuína vem de Deus, exatamente. E sempre dança era vitória. When David slew Goliath, and this little ruddy-looking boy come dragging ahead of this giant into the city, the people met him dancing. They had the victory. Quando Davi matou Golias e este rapazinho de aparência ruiva entrou na cidade arrastando a cabeça deste gigante, o povo foi ao seu encontro dançando. Eles conseguiram a vitória. When Moses crossed the Red Sea by the power of God and took the children of Israel on the other side, Miriam picked up a tambourine and all the daughters of Israel, and up and down the bank they went, beating the tambourine and dancing in the Spirit. Quando Moisés atravessou o Mar Vermelho pelo poder de Deus e levou os filhos de Israel para o outro lado, Miriam pegou pandeiro e todas as filhas de Israel foram para lá e para cá na margem, tocando o pandeiro e dançando no Espírito. If that isn't an old-fashioned Pentecostal meeting, I've never seen one in my life. Se isso não é uma reunião pentecostal, a antiga, eu nunca vi uma na vida. The trouble was with me, I didn't have enough victory. But when you finally get that victory and the token of the blood of Jesus Christ comes upon you. O problema era comigo, que eu não tinha vitória suficiente. Mas quando você finalmente obtém essa vitória e o sinal do sangue de Jesus Cristo vem sobre você. I remember David, the great psalmist of the Bible,
when he had done something this great thing, he was given Saul's daughter. And she was kind of a self-style, so-called believer. Eu me lembro de Davi, o grande salmista da Bíblia, quando ele tinha feito algo que, esta grande coisa, ele recebeu a filha de Saul. E ela era, de certo modo, supostamente, uma crente do seu próprio jeito, de acordo com sua própria formalidade. And the ark had been away from God for a long time. The visible presence of God, the pillar of fire hanging over this ark. The Philistines had come in and took it out under Saul's reign. E a arca esteve ausente de Deus por longo tempo, da presença visível de Deus, a coluna de fogo, pairando sobre esta arca. Os filisteus tinham vindo e a levado sob o reinado de Saul. And one day, when David seen the ark coming back to the house of God, David run out before the ark and he danced before the Lord, singing the praises of God. E certo dia, quando Davi viu a arca voltando à casa de Deus, Davi correu diante da arca e dançou diante do Senhor, cantando os louvores de Deus. And Saul's daughter seemed to be very much embarrassed at that man's action. Her husband, her young handsome husband, had cut up and misbehaved himself in her presence, the king's daughter. E a filha de Saul pareceu estar muito envergonhada pela atitude desse homem. Seu marido, seu jovem e vistoso marido, tinha se soltado e se portado mal em sua presença, a filha do rei. And David said it so much, if you don't like that, watch this a little while. And around and around and around the ark, he went again, dancing in the spirit. And she was embarrassed, and God cursed that woman with a curse. E Davi disse assim, se você não gostou disso, preste atenção nisto um pouco. E outra vez ele foi dando voltas e mais voltas ao redor da arca, dançando no espírito, e ela sentiu vergonha. E Deus amaldiçoou aquela mulher com uma maldição. Oh, the victory through the blood of Jesus Christ, the token of the resurrection of Christ. His life lives within His church. There's no other way of fellowship but under that blood. Oh, a vitória através do sangue de Jesus Cristo. O sinal da ressurreição de Cristo. Sua vida vive dentro de sua igreja. Não há outra maneira de companheirismo, exceto sob esse sangue. Our denominations will separate us, and one say that's nonsense, and one say this, that, or the other. Nossas denominações nos separarão e uma diz isso é bobagem, e uma diz isto, aquilo ou aquilo mais. Pentecost was our pattern. No one will have to say but what, or can say but what, that the church was inaugurated on the day of Pentecost. O Pentecostes foi nosso modelo. Ninguém terá de dizer que, ou pode dizer que, a igreja não foi inaugurada no dia de Pentecostes. And the same spirit that come upon them on that day, every time without fail in the Bible, when the Holy Ghost came upon the people, they acted the same way. E o mesmo Espírito que veio sobre eles naquele dia, toda vez sem falhar na Bíblia, quando o Espírito Santo veio sobre as pessoas, elas agiram da mesma maneira. Let me say this, that in the heathen lands where I've had the privilege of traveling and seeing blanket natives of the islands and in the Hottentots, and see them stand there where you have to speak to an interpreter, never heard the name of Jesus Christ in their life. Permita-me dizer isto, que nas terras pagãs onde eu tive o privilégio de viajar e ver nativos de cobertor das ilhas e no meio dos Hotentotes, e vê-los se encontrar ali onde você tem de falar através de um intérprete, nunca ouviram o nome de Jesus Cristo na vida. But tell them the story and ask them to raise up their hands and receive God. They do the same thing you do right here when you receive the Holy Ghost. Shows that it's a universal thing. Mas conte-lhes a história e peça-lhes para erguer as mãos e receber Deus. Eles fazem a mesma coisa que vocês fazem aqui quando recebem o Espírito Santo. Mostra que é uma coisa universal. It's the power of Almighty God, the display of His token upon His children, whether they're red, black, white, or whatever they might be. It's the only place that fellowship is given.
É o poder do Deus Todo-Poderoso, a exposição do seu sinal sobre seus filhos, quer sejam vermelhos, negros, brancos ou o que sejam. É o único lugar onde o companheirismo é oferecido. Nimrod built a tower and Nebuchadnezzar a city and so forth. They go on down through scientists and everything, but ever still remains that it was the blood. Nimrod construiu uma torre e Nabucodonosor uma cidade e assim por diante. Eles continuam usando cientistas e tudo mais, mas ainda e para sempre permanece que foi o sangue. That God made his decision that it would be an innocent substitute would have to take the guilty man's place for pardon, and it remains the same thing tonight. It never has changed it. Que Deus tomou sua decisão de que seria um substituto inocente, que teria de tomar o lugar do homem culpado para perdão, e permanece a mesma coisa esta noite e nunca mudou isso. Job lived by it. Job, the oldest book in the Bible. Jó viveu através disso. Jó, o livro mais antigo da Bíblia. Though everything happened to that man, yet he stood firm because he knew he had met Jehovah's requirement. He knew it was right. Mesmo com tudo o que sucedeu com aquele homem, ele ainda assim permaneceu firme porque sabia que tinha satisfeito a exigência de Jeová. Ele sabia que estava certo. Abraham, the same way, many of them, Israel, met only. There was only one place that Israel could have fellowship. That was under the shed blood. Abraão, da mesma maneira, muitos deles, Israel encontrou havia só um lugar em que Israel podia ter companheirismo, que era sob o sangue derramado. Man ought everywhere to worship in Jerusalem. Until there was a sacrifice, there was no worship. And the sacrifice was blood. Os homens devem de todo lugar adorar em Jerusalém, até que houvesse um sacrifício. Não havia adoração, e o sacrifício era sangue. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, he's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Oh, think of it. I once was lost,